Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está acompanhando a Hikvision aí. Eu me chamo Lucas, faço parte do time técnico da Hikvision Brasil, da parte de não CFTV. Boa noite, Francisco. Boa noite, pessoal também que vai assistir essa live no YouTube depois, que não conseguiu ficar com a gente aqui. Boa noite, Alberto. Boa noite. Pessoal, consegue ver minha tela aqui? Então, hoje a gente vai apresentar um equipamento aqui da Hikvision. Na realidade, são dois modelos diferentes. São modelos de cancelas para serem utilizados para entrada e saída de veículos, né? É toda uma solução completa aqui da Hikvision e a integração dela com os outros equipamentos. Então, a gente vai ter aqui a primeiro modelo que eu vou apresentar para vocês, que a Hikvision tem, o modelo da TMG 300DR/A, tanto a de 3 metros como a 4 metros. Aqui vocês conseguem ver que a gente tem as informações sobre as informações mecânicas da cancela, como o tipo de motor dela, que diferencia um pouco. É um motor que a gente chama de brushless, que eles não têm a escovinha da correia, que nem vocês conseguem ver na fotinho, ele tem essa mola ali para dar o torque. A gente tem também a parte da alimentação, consumo, as informações técnicas ali. Aqui no lado direito do slide vocês conseguem ver o braço e algumas peculiaridades que ele tem. Então ele tem na parte de baixo do braço, ele tem os sensores, sensor de toque e tal, e na parte superior ele tem o LED que você consegue acoplar junto ao braço, para você conseguir visualizar se está bloqueado ou se não está bloqueado a passagem para o carro ali, se ele está abrindo ou se ele está fechando. Mais para frente eu vou mostrar ali para vocês mais ou menos o braço e tal, o funcionamento deles, então a gente não precisa se atentar tanto a isso no momento. Bom, os principais benefícios de estar usando essa cancela TMG 300 que a Hikvision está trazendo, como eu falei, é o motor de 24 VDC ali, o sem escova que eu falei, o brushless, que ele tem uma maior vida útil e ele consegue ter o ajuste de velocidade de abertura e de fechamento. Isso também consegue ser configurado, consegue ser mostrado ali, eu vou mostrar para vocês como a gente configura. É realmente bem simples de montar, bem simples de fazer essa função na própria placa da cancela. Também a gente consegue mudar a direção do braço, se ele vai abrir para a direita ou se ele vai abrir para a esquerda. Isso tudo vai depender do cenário da pessoa, vai depender se ela vai querer que vai fazer, por exemplo, um intertravamento ali de um carro e quer que uma cancela esteja do lado e a outra já no lado oposto para poder fazer o complemento de 2 ou mais carros. A gente tem ali também a função de anticolisão do braço, que ele desarma. No caso de colisão, que vem um carro muito rápido, bate ou faz de propósito, para não ter danos ao braço da cancela e nem a cancela, ele então desarma a cancela ali e ela só vai ter o dano ali de talvez cair no chão, enfim. O braço da cancela iluminado, como eu falei para vocês, ele vai alternar entre a cor verde e vermelho, dependendo ali se vai ter a passagem ou não, se ele vai estar abrindo ou fechando, né? Fechando ele vai estar vermelho, abrindo ele vai estar verde. A autorreversão do braço da cancela, que também é configurável isso, você configura a sensibilidade e a velocidade que ele vai voltar o braço. Então a gente vai ter dois tipos diferentes de velocidade, a velocidade dele de fechamento e de retração, né, do braço, acaso ele tenha uma colisão ou ele sentir algum contato, por aquele sensor que eu falei para vocês, que tem na parte inferior ali do braço, tá? Então, mais para frente eu também vou mostrar essa função que é importante saber. A gente consegue configurar isso diretamente lá na placa da catraca e é de maneira bem simples. A função de anti-esmagamento, essa função aqui ela é integrada junto com o radar, que vem junto com a cancela normalmente. Ele é usado para poder sentir se tem alguma, configurado também com sensibilidade, mas sentir se tem alguma coisa naquela região ali em linha reta em direção à catraca, ou também ela tem uma abertura de visão para você conseguir ver se tem pessoa perto ou algum objeto obstruindo o fechamento da cancela. E ele usa um sensor IR ali, vocês vão ver mais para frente. O próximo slide vai explicar um pouco sobre esse sensor.
ele realmente é muito simples de você fazer a instalação dele na placa da catraca. São somente 4 fios que você vai fazer a ligação. E além de ele ser simples, a configuração dele no celular, você consegue configurar totalmente por hotspot. Então você não precisa nem ter internet para conseguir fazer a montagem dele ali. Também, em caso de falha de energia, você consegue levantar a barreira caso seja necessário uma retirada ali de carros, ou uma retirada até mesmo de passagem de pessoa manualmente. Então você tem a chavezinha ali para poder abrir a tampa da cancela e consegue também fazer a abertura girando a manopla de abertura. Proteção contra superaquecimento, que ela cancela em caso de operação de superaquecimento, ela evita que o equipamento queime. Então a catraca da Hikvision ela apresenta a TMG300, ela vem trazer uma solução mais completa para abertura de veículo, para cenários onde você vai utilizar muita passagem de veículos e às vezes pode ser que esteja uma certa manutenção, também para a segurança das pessoas do local que você está fazendo a instalação. Aqui, o radar que eu mencionei anteriormente, o modelo dele é o DS-TMG035. Vocês conseguem ver ali que ele vai ser acoplado junto à catraca de um dos dois lados do furo da catraca, não, da cancela, ou no lado direito ou no lado esquerdo. Ele tem um chicote que já vem encapadinho para você conseguir fazer a conexão dele na placa da cancela. E o porquê que é utilizado esse aqui? Bom, o radar de detecção de veículo é a melhor solução para você conseguir usar em acessos onde você não vai usar somente o bloqueio do braço e o sensor da parte inferior ali do braço para poder sentir se teve alguma coisa que ele encostou, mas também se o braço estiver fazendo a descida e alguma coisa mais baixa, se alguém estiver tentando passar por baixo agachado, ou mesmo alguém passar a mão ali naquela direção da catraca, da cancela, ele vai também bloquear e fazer a retração do braço para que possa ser, não venha também causar nenhum dano ao que estiver embaixo e também que não venha para quem estiver ali poder passar ou a pessoa que estiver de olho conseguir verificar o que está acontecendo com a cancela. Tá, a gente tem a frequência ali, as informações técnicas desse radar, que é 79 GHz, a largura do feixe, a distância de detecção ali, que é de 0,1 metros até 6 metros. Por que disso? O braço dessa cancela você consegue estender ele até os 6 metros, então tem valores padrão de 6, 4 metros, 3 metros e até 2 metros, que é um braço mais curto. Então você consegue colocar de acordo com a sua necessidade, com o seu cenário de aplicação ali. Você pode usar um braço maior, um braço menor, dependendo do que você for usar para poder passar. A área de detecção de 0 a 2 metros, como eu falei, ele não lê somente na vertical, ele lê também na horizontal. E para você também, se tiver pessoas próximas ou veículos, né, com a largura dele ali, ele não conseguir bater e conseguir ler, mesmo se estiver próximo. Então ele tem essa segurança, como se fosse uma maneira de prevenir que um carro que está tentando frear na direção da cancela e ela estiver fechando, ela venha a colidir com ele. Tá? Aqui a gente tem a configuração do radar da DS-TMG 035. Como eu falei para vocês, ele vai ser a configuração direcionada no celular através do hotspot dele. Então você vai se conectar à rede do radar através do Wi-Fi. A senha dele padrão é 1234567889. A gente também tem essa senha lá no datasheet, no material da Hikvision. Então, se você ficar com alguma dúvida ali em como é que você vai fazer para poder adicionar esse radar no seu celular para poder fazer a configuração, lá no datasheet já tem a senha e esse software que vocês estão vendo aqui no lado direito. O software tem tanto para Android quanto para iOS. Você consegue fazer o download do software, conectar o software ao dispositivo através da rede hotspot ali de Wi-Fi do radar. Nesse caso, você precisa desativar ali seus dados móveis, deixar somente no Wi-Fi para conseguir configurar ele de maneira plena. E ele vai ter alguns tipos de sensor, no total são 3 ali. Ele vai ter STJ79-3. Mais para frente vocês vão ver porque eu vou mostrar ali e vai ficar mais fácil de entender. Mas por padrão ele é usado esse aqui, onde você tem os parâmetros básicos da cancela. Você pode escolher o tipo da cancela também, se vai ser o single boom pull and fall ali,
ou se vai ser uma cancela de ativação, que a gente chama de trigger ali, você também consegue trocar. Consegue configurar a sensibilidade tanto da horizontal como da vertical da cancela, do braço da cancela, que vai estar integrada já juntamente com a placa dela. Então você vai pegar o radar, é muito fácil de instalar, você coloca ele na lateral da direção onde você precisa ali da sua cancela, faz a ligação física nos bornes, pode até ler o QR Code que está no próprio dispositivo, baixa o aplicativo, conecta na rede dele e configura os parâmetros, e você consegue até testar os parâmetros enquanto está configurando para você conseguir ter 100% de eficiência no cenário que você estiver utilizando ali de acordo com o seu local. Aqui é uma topologia mais completa para a gente tentar entender como ela é integrada, né, na prática. A gente está usando aqui uma topologia de acesso de veículos com a tecnologia de intertravamento, né, de clausura. No primeiro momento ali, o keyfob vai fazer o controle da cancela para fazer a liberação para o carro conseguir fazer a entrada no local. Na imagenzinha ali embaixo mostra o carro já do lado direito entrando já no meio. E ali, para poder fazer a detecção que a cancela o carro já passou, que a cancela já pode descer, é o próprio radar, como eu falei antes para vocês, ou o controle, que ele vai fazer a detecção de que já foi passado o veículo, não tem nada obstruindo, e que pode ser possível agora a retração do braço da cancela. No meio disso, a gente tem o intertravamento em si, que é o reconhecimento facial ou uma câmera NPR que vai conseguir fazer a leitura ali e a autenticação do meu carro, da pessoa que está dirigindo, do meu usuário, né? E ele vai fazer o controle da segunda cancela por reconhecimento facial, QR Code, biometria pela câmera, como se ele fosse um leitor. Fez a leitura, abriu a cancela, ele vai passar e aí o sensor, como eu falei mais uma vez, o radar, ele detectou que já passou o carro e ele pode fazer o fechamento. Podemos usar radar em placa de terceiros. Esse radar aqui ele vai ter umas conexõezinhas ali diferentes. Não é padrão RS485, vai ser padrão Wiegand, mas ele consegue sim integrar com a placa de terceiros, porém a ligação dele vai mudar. Por padrão, antigamente, as placas da cancela, vocês vão ver mais para frente, que onde ela vai ser ligada é no board chamado loop. E em outros de terceiros não é bem esse nome, ele usa um outro nome. Como se fosse, por exemplo, uma botoeira, um BTN, enfim. Aí só vai ter que fazer a adaptação, né, de ligação dela, você vai alimentar ela lá na placa do terceiro e vai fazer a ligação do loop e do GND. O GND vai ser GND sempre, mas o loop pode ser que mude dependendo da placa. E aí você só faz a ligação, configura ela da mesma maneira, se ele for fazer para o mesmo sentido, né, o radar, que é a detecção de veículo, a detecção se tem algum objeto obstruindo na parte de baixo, e ela já vai funcionar normalmente. Então, como eu estava falando aqui é um cenário completo já de intertravamento de funcionamento com o keyfob para o facial, o keyfob para fazer a abertura da cancela e a autenticação ali no meio do caminho via um QR Code, via um leitor facial Mimbo da Hikvision ou uma câmera LPR. Ok? Bom, agora a gente vai ali fora para poder visualizar mais ou menos como funciona isso na prática e ver melhor as funções que tem na placa da cancela. Tem mais uma pergunta aqui do Leonardo. Esse LED já vem incluso ou tem que ser adquirido à parte? O braço da cancela, ele vem... Quando você adquire ele, você pode... Ou você, às vezes, conversa com o seu distribuidor para você pegar ele completo. Ele é acoplado, a montagem dele, inclusive, a gente tem um documento, um user manual, como você consegue ver como é feita. Mas ali você consegue acoplar, se você quer ou não, a LED, se você quer ou não a parte do meio, a parte dos braços, e você mesmo vem completa, você só vai montando de acordo com o que você quer. O braço que eu tenho ali, inclusive, para mostrar para vocês, ele está sem a LED. Isso foi porque eu, na hora ali, fui montar ele e não coloquei. Você pode até escolher ou pegar um outro tipo de braço. Ele é completamente adaptável para o jeito que você quer. Você consegue montar ele como se fosse peças de Lego. Então, você vai encaixando uma na outra, deixando ele mais comprido ou mais curto, vai colocando a parte do LED, vai colocando a parte de borracha para baixo, escolhendo o lado como ela vai abrir para a direita ou para a esquerda, dependendo do cenário, de maneira completamente autônoma. Você só vai precisar saber qual vai ser a distância que você vai precisar
e as partes da cancela, do braço da cancela que você vai querer usar, tá bom? Vamos ali fora para a gente poder ver o funcionamento. Opa! No manual mostra a ligação de intertravamento. A ligação do intertravamento, da parte física do facial, ele vai ter as entradas ali da placa da cancela. Então, você vai ligar o facial ou você vai ligar a NPR na entrada da cancela como um card reader, entre aspas, né, como um leitor, para ele poder fazer a autenticação, mas a regra de intertravamento entre eles você não vai conseguir ter no manual. Você pode até... ou você pega o manual com um suporte da Hikvision de como é que faz o intertravamento, ou configura o intertravamento padrão, utilizando um software de controle de acesso no HikCentral, ou um IVMS, ou o HikCentral ou o IVMS, que são softwares que fazem essa gestão de equipamentos de controle de acesso, no caso que é uma cancela, né? Tá bom? Fechou? Consigo controlar a abertura do motor do portão? Boa pergunta. Se você estiver se referindo à velocidade do motor de portão, consegue sim. Você consegue controlar se você quer que ela abra mais devagar ou abra mais rápido. Ele tem um limite de velocidade, óbvio, mas como eu mencionei no começo, ele vai ter o motor dele ali. Por ser brushless, você consegue ter uma maior velocidade na hora de abertura ou na hora de fechamento. Você também consegue fazer um limite. Por exemplo, eu não quero que o braço da minha cancela abra 100%. Eu quero que ele abra até aqui e depois ele volte. Você também consegue fazer. E você também consegue fazer com que ele abra até um determinado ponto, fique aberto durante um tempo, e depois desse tempo que você selecionou, ele faz o fechamento automaticamente, claro, se não tiver nenhum objeto obstruindo, nenhum veículo que faça com que ele não consiga descer. E ele vai descer, sentir que tem um objeto, subir novamente, ou usar o próprio radar, como eu mencionei antes. Tá bom? Então vamos lá para fora ver como é que funciona a nossa cancela. Tá. Deixa eu destravar a cancela aqui. Bom, vocês conseguem ver a minha tela aqui no celular, né? Bom, aqui a gente tem o braço da cancela e a cancela inteira, como eu falei para vocês. Como eu avisei antes na live ali. Deixa eu só... porque a tela do meu celular não tá aparecendo aqui, pessoal. Só um segundo. Fechou? Então, o braço aqui da cancela que a gente tem, a TMG 300 no meu caso, ele não vai ter aquele LED que vocês viram lá no meu slide. Ele tá sem o LED porque eu decidi colocar ele assim, era mais fácil. Mas se você conseguisse, eu vou mostrar mais perto para vocês. Ó, pelo meu celular aqui, vocês conseguem ver que na montagem dela, ela é completamente montável aqui dessa parte de baixo da borracha, ó. Você consegue tirar e desmontar ela por cima, colocando o LED ou não colocando. Tem também outros tipos de braço específicos para cada um dos cenários que você vai utilizar. Se você quer ou não com LED, ou não quer o LED, ou vai usar essa parte de borracha aqui de baixo ou não, só vai querer o braço. Ou se o braço ele vai ser desse tamanho que eu tenho aqui, ou de um tamanho menor. Por padrão, ele vem o braço em partes e você coloca a primeira, depois vai colocando uma dentro da outra, até ele atingir o tamanho que você deseja, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada melhor nas funções que a gente vai ter aqui dentro da nossa cancela. Aqui dentro vocês conseguem ver que na própria tampa que fecha a placa da cancela, você vai ter as funções principais que você vai estar utilizando dentro dela para fazer a configuração, tanto da velocidade de abertura, como a velocidade de fechamento, como onde você quer que ela feche, até onde você quer que ela vá para cima ou para baixo, o ângulo de abertura. Você também consegue configurar os controles ou realmente fazer o reset e as ligações físicas. Então aqui vocês vão ter a fonte, né? O disjuntorzinho dela aqui. E no lado direito, como vocês conseguem ver que eu falei para vocês, é bem fácil acesso para você fazer a instalação do nosso sensor, do nosso radar de infravermelho aqui, ó. Você só coloca ele tem o chicote como eu avisei para vocês, vai mudar um pouco do padrão das cores que a gente está acostumado com os equipamentos da Hikvision. E aqui, ó,
vocês vão ver que vai ter a ligação dele física ali. Você consegue, para poder ficar mais fácil, arrancar esse bornezinho aqui, ó, e fazer a ligação física dele de maneira separada. Então você só faz a alimentação dele por ali, coloca no GND o amarelo, como eu avisei para vocês, e o marrom você vai colocar ali na parte do loop. Se vocês verem também tem o reader ali, que vai ser onde você vai fazer a ligação do facial ou da câmera LPR para ele poder fazer a autenticação e a leitura para conseguir fazer a passagem, ok? Aqui, para poder mostrar melhor para vocês, eu vou começar com um reset da placa controladora, para a gente poder ter uma função configurada a partir do zero e vocês verem como é que funciona ela assim que você coloca ela no local e alimenta. Tá? Então a gente vai apertar o botão de função dele durante alguns segundos até ele aparecer a função 00. É importante prestar atenção que aqui a gente vai ter o botão de Open, que vai ser o mesmo botão para cima, o botão de Close, que vai ser o mesmo botão para ele para baixo, botão de função e salvar, e aqui embaixo o botão de confirmar, copiar e salvar. Ok? Aqui no botão de função a gente vai subir para poder fazer o reset da nossa catraca, da nossa cancela. Nesse caso aqui vai ser o 99. E para confirmar, botão de salvar, segura, larga, e a gente vai para a função de fábrica da placa da nossa cancela, que é o 00. Todos esses comandos vocês conseguem ver, alguns vão estar aqui na própria placa, outros não vão estar, você consegue pegar pelo datasheet ou user manual dela, e ó, ela já vai resetar. Assim que ela resetar, ela vai ficar piscando zero, vai parar um pouco. Vocês conseguem ver que o braço, no momento, ele está parado, mas quando eu apertar ela para abrir, ele vai abrir bem devagarmente, aqui ó, bem devagarinho, porque ele está primeiro fazendo a leitura de até onde ele vai parar. Feita a leitura. Feita a leitura, eu vou pedir para ele fechar aqui na placa, eu não vou nem usar o controle, vou pedir para ele fechar. Ele já vai usar a velocidade que eu setei para ele, ou que já vem, que é 90. Ok? Fechou a cancela, a gente vai conseguir fazer as primeiras configurações. É importante, o pessoal também pergunta bastante como é que faz para configurar a adição desse controle aqui. Ou se dá para configurar mais de um controle por vez que na minha cancela. Dá sim para configurar mais de um controle e é bem simples. Aqui no botão de copiar, você só segura ele até o ecrãzinho ali de visualização mostrar o número 4. Aí você larga e aperta no botão do controle. Apertou, ele vai obedecer a função que você apertou no seu controle. Ó, eu vou apertar para ele fechar agora. Fechou. Fechada a nossa cancela, meu controle já está adicionado. O outro, eu vou fazer a mesma coisa, não precisa mudar nada. Apertar aqui, segurar até dar 4. Eu vou largar, vou apertar o botão aqui, ó. Não apertei 4 aqui, ó. 2, 3, 4. Vou largar e vou pedir para ele abrir. Abriu. Posso pedir para ele fechar tanto com esse controle, como para ele parar nesse outro controle. Para ele abrir. Ok? Tá bom. Agora que a gente já tem configurado o nosso controle, a gente pode salvar algumas outras configurações. A principal delas é saber onde esse braço da minha cancela ele vai ficar, até onde ele vai ir. Então a gente vai selecionar aqui, botão de função, vai ir até a função número 4, que é a função de onde você vai colocar para ela abrir e fechar. Então você vai configurar até onde ela vai subir e até onde ela vai descer. Se você conseguir ler ali, ó, ele vai estar ali, ó, set open and close position. A gente vai clicar em salvar. Ele vai estar por padrão número 55. Para fazer a abertura e o fechamento, setar a abertura e fechamento, a gente vai ter o número 2. Precisa ser o número 2, tá, pessoal? Chegou até o número 2, eu vou clicar aqui até ele salvar. Salvou, ele vai zerar. E aí eu consigo abrir ela aqui, ó. Ela vai abrir de novo, bem devagarzinho. Ele está fazendo a leitura. Eu tenho que esperar aqui ele aparecer o número 1, que vai ser a primeira posição da minha cancela.
terminou de abrir. Quando ele parar de se mexer, ele apareceu o número 1 aqui para mim. Eu vou apertar para ele e ir fechando agora no meu controle mesmo. Eu tenho que segurar ele aqui para ele ir fechando até onde eu quero que ele vá. Então vou fechar aqui, tá descendo ali o braço. Quero que ela suba até aqui, ó. Ela não vai subir até o final. Feito isso, eu aperto no botão salvar. Ó, ele já salvou ali. O 2 vai demonstrar a posição número 2, que é a posição até onde ela vai descer. Mais uma vez, vou apertar no meu controle para ela descer. Descer. Tá descendo o braço ali, eu quero que ela desça até o final. Desceu até onde eu quero. Vou apertar para salvar. Pronto. Salvou, ela zerou novamente. Agora, quando eu apertar para abrir, ele não vai abrir mais devagarzinho, mas vai abrir até onde eu setei para ele abrir. Tá vendo? Não abri até o final. E vou fechar agora. Vai abrir até onde eu setei. Fechou. Outra configuração, que o pessoal também fica em dúvida, às vezes, quando vai usar cancela, o que é muito importante a gente saber é a velocidade. Como foi me perguntado ali anteriormente, a gente vai vir em função e vai no número 26. Aqui, se vocês quiserem ver também, ali diz que ó, o F26 ó, é set close speed. É a velocidade do fechamento da nossa cancela. A gente vai no 26, clica no confirmar e ali está com a velocidade 90. Como eu falei para vocês, o máximo dela vai ser 99. Esse é o máximo da velocidade. Aqui para vocês conseguirem ver bem, eu vou colocar uma velocidade bem inferior que vem o padrão, que é 90. Eu vou colocar em 40. Coloquei no número que eu quero, vou clicar para salvar. Salvou. Aqui para mim poder sair do menu é só clicar o botão de função novamente. Pronto, ele saiu. Vou apertar para ele fazer a abertura e vamos ver a velocidade que ele vai demorar. Deixa eu apertar para ele abrir aqui. Ó, agora a velocidade que ele vai demorar. Então, a minha velocidade de fechamento da minha cancela está diferente da minha de abertura. Ó, mais uma vez. Por padrão ela vem 90, que é a velocidade que o braço subiu. Para descida ela já veio em 40, que foi o valor que a gente setou aqui na placa dela. Então é bem simples a gente fazer as configurações, a gente só vai ter 4 botões nela. E por aqui mesmo a gente consegue fazer 100% da nossa cancela, quase se for só ela, sem utilizar o nosso radar para a gente fazer a configuração. Outra configuração que é importante a gente saber é a seguinte, para a gente poder saber quando a cancela tem alguma coisa nesse sensor que tem essa linha vermelha, na parte de baixo dele, se tem alguma coisa encostando. Atualmente, se eu vier aqui e apertar para ela abrir no meu controle, ela vai abrir até o máximo. Aberta até o máximo, se eu apertar para ela fechar e colocar minha mão aqui na parte de baixo, vocês estão conseguindo ver por ali na outra câmera, ele não vai parar. Então, ó, ele vai apertar, tô com a minha mão aqui, ó, empurrando, tô empurrando, e ele não parou. A gente não quer isso, né? Ela vem por padrão assim, para você conseguir selecionar a acessibilidade que você quer. Então, a gente vai vir no botão de função, segurar, vai até o número 13, vai clicar em confirmar, e vai setar o valor para um valor mais baixo. Aqui, quanto menor eu colocar o valor, menos toque eu preciso dar no sensor para ele poder voltar para cima. Eu vou colocar no número 10 para a gente conseguir ver bem certinho como é que funciona. Salvei, preciso sair do menu de função aqui, clico, seguro, sair do menu de função. Mais uma vez, vou abrir minha cancela e agora eu setei a velocidade dela para ela ficar em 40, então a velocidade dela está menor. Para minha mão aparecer e dar problema ali, vou ter que ficar um tempinho aqui empurrando. Mas nesse caso aqui, como eu coloquei em 10, o toque dela não funcionou, viu? Vou fazer a abertura novamente dela. E agora eu quero que eu sete ela lá para cima e configurar a sensibilidade